Podemos ler, igreja? Podemos ler? Podemos ler a palavra de Deus? Amém. Bem, eu acho que está tudo tranquilinho. A palavra de Deus diz, Neemias capítulo 2, verso 1, 2, depois nós vamos dar um saltinho lá para o 17. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Atarxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e dei ao rei. Ora, eu nunca estivera triste na sua presença. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, visto que não estás doente? Não é isto senão tristeza do coração? Então temi sobremaneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não há de estar triste o meu rosto, estando na cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as portas pelo fogo. Verso de número 17 diz, então eu lhes disse, bem vede vós, ó triste estado em que estamos, como Jerusalém está assolada, e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, e edifiquemos o muro de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei com a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. E eles disseram, levantemo-nos e edifiquemo-nos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram, o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi, ó Deus do céu, o Deus do céu é que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Palavra de Neemias, capítulo de número 2. Ele fala claramente da reconstrução. E é nesse tema que eu gostaria de ficar bem pautado nesta noite. São 19 horas e 21 minutos aqui no meu relógio. Já disse, por sugestão até de uma pesquisa, que seria o tema mais indicado para nós falarmos hoje. Então, encontramos a reconstrução dos muros de Jerusalém. Voltando aqui para a palavra de Deus, que foi o esboço que nós fizemos, eu tirei um temazinho muito legal para nós discorrermos, ou seja, falarmos sobre este tema. Reconstrução dos muros que nos protege. Vou repetir. Reconstrução dos muros que nos protege. Pastor, por que a reconstrução do muro? Porque muitas coisas em nossas vidas, elas foram construídas. A nossa vida, a nossa forma de viver, de crescer, de evoluir, de aprender, são construções que chegam-nos à sequência de que nós experimentamos dia após dia, a nossa relação com a sociedade, a nossa relação com a família, a nossa relação com a igreja e a nossa relação com Deus. Tudo isso é uma construção, são degraus que nós galgamos ou subimos na nossa vida em relação aos aprendizados, aos conhecimentos, ao estudo. Tudo isso são pontos que nós adquirimos como construções, que são construções positivas e algumas que não são tão efetivas. Porém, algumas pessoas no seu caminhar, algumas coisas foram desconstruídas, algumas coisas foram rompidas, algumas coisas foram quebradas. E hoje o que nós observamos é que a fé de muitas pessoas, ela foi ruída, foi corroída, ela foi depreciada, ela foi sufocada. As pessoas estão tão temerosas que elas deixaram de ter a fé devida no nome de Deus. As suas vidas estão mais crédulas naquilo que o homem pode responder ao anseio das suas necessidades ou ao anseio da sociedade como um todo ou individualmente. Então, é necessário nós entendermos que a palavra de Deus, em todo o tempo, ela se renova. A palavra de Deus ela é nova a cada dia, a cada instante. A palavra de Deus ela renova por quê? A palavra de Deus tem um objetivo único e exclusivo.
isso está dentro de um dos princípios fundamentais de Deus. Um dos princípios é estabelecer a sua vontade sobre a humanidade, independente da geração. Nós estamos agora numa geração nova, uma geração pós-moderna, uma geração de uma nova revolução industrial, de alta tecnologia, as coisas robotizadas, as coisas que eram mecânicas estão ficando para trás, para as coisas que são automatizadas que estão caminhando, para que nós possamos entender. Tem casas hoje nos Estados Unidos, vamos falar dos Estados Unidos, que é um dos países mais desenvolvidos, é o país de maior tecnologia do mundo hoje. Tem casas que as pessoas chegam e acionam a entrada da sua porta com a sua digital, ou com a sua íris, com o seu olhar, ou com uma codificação tão simples e objetiva. Quando ele entra na sua casa, as luzes acendem, o fogão acende, é tudo altamente tecnológico. Mas, independente do crescimento da tecnologia, nós temos que entender uma coisa, que nós somos seres espirituais. Se toda essa tecnologia ela é crescente, mas se a nossa vida em relação às coisas de Deus, que são espirituais e divinas, se não acompanhar esse crescimento, ou se nós não acompanharmos a vontade de Deus expandir-se em nós, nada disso será suficientemente capaz de nos ajudar a atravessar e a reconstruir muros nas nossas vidas que foram quebrados, que foram apedrejados, muros que precisam de pinturas. E eu trago isso não só na visão material, mas eu também trago isso na visão espiritual. Quantos de nós sofremos muitos embates, muitos ataques do maligno, em diversas esferas, que às vezes nos machucou, que às vezes abriu uma ruptura na nossa vida, e isso precisa ser fechado. E é isso que nós vamos falar nesta noite, para que haja na tua vida um entendimento mais concreto, mais real do que Deus está a fazer, de que Deus está a trabalhar, e que eu posso dizer uma coisa clara e notória: Deus não parou. Olha, presta atenção nisso, igreja. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, Deus não parou de trabalhar. Tem pessoas que dizem assim, olha, tudo agora está perdido, tudo está nas mãos do homem. Ok, Deus confiou ao homem, como nós ministramos na terça-feira, desde a criação, lá no Jardim do Éden, sujeitai e dominai sobre tudo. Deus delegou, Deus confiou essa atribuição de gestão no conjunto geral. Mas quando o homem erra, preste atenção nisso, quando o homem erra, Deus intervém imediatamente. Deus, Adão, cadê você? Senhor, eu vi o Senhor aí, temi, me escondi. Ah, Adão, o que tu fizeste? Aprontaste? Cadê Eva, tua adjuntora, tua companheira? Então Deus já sabia, aí Deus interveio. Então eu quero te dizer o seguinte, o mundo está caminhando para um despenhadeiro. Isso é claro e notório. Mas a igreja não. Eu e você não. O mundo está perdido. Eu e você não. O mundo está sofrido. Nós vamos sofrer junto até um departamento ou até um nível de permissão de Deus, sim. Mas quando chegar ao nosso limite, Deus não permitirá que nós venhamos a sucumbir, fracassar, porque Deus conhece o nosso limite, tá bom? Então, isso fique bem claro para você. Nada está perdido na face da terra em relação à vontade soberana de Deus. Deus dá corda, Deus permite até um determinado momento, aonde Deus se levanta com as suas mãos fortes e poderosas para dizer, basta, daqui por diante eu conduzo, daqui por diante eu cuido. Daqui por diante a intervenção não será mais humana, mas a intervenção será de Deus, dele e dos seus anjos. Então eu quero destacar isso para que você tenha certeza disso, tá bom? E nós voltamos aqui para o texto que nós falamos em Neemias capítulo 2, verso 17, nós entendemos o seguinte, então lhe disse, bem vedes vós o triste estado que estamos, como Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, e edifiquemos o muro de Jerusalém para que não estejamos mais em opróbrio. Ou seja, em desolação, perdidos, sem ter um respaldo. Presta atenção, você vai entender muito fácil. Já imaginou você arrancar parte do teu muro da tua casa
e as portas estiverem queimadas, você vai se sentir o quê? Vulnerável, muito aberto. Você vai entender que não há segurança. Porque as cidades, na época, eram cidades fortificadas. Como é que eram fortificadas? Elas eram protegidas, como Jericó, com uma muralha muito grande. Hoje existe um país, que eu não vou nem citar o nome, tem uma grande muralha ainda evidente lá para dividir o seu reino e protegê-los. Então, essas muralhas eram construídas com a função única de proteção. E o que nós queremos traduzir, ou queremos falar mais clara e especificamente, que nós também carecemos da proteção de Deus. Mas para que isso aconteça, ou nós temos que construir para aqueles que ainda estão em fase de construção, e aqueles que perderam e foram atingidos por algum momento desse da história, há um tempo de reconstrução. É isso que Neemias traz para nós, evidentemente, claramente, de que tudo é possível para aquele que crer. Eu vou repetir, tudo é possível para aquele que crê. Aquele que perde a esperança, não há possibilidade. Aquele que a sua fé, ela deságua como se fosse levado pelo rio e lançado no mar, também não consegue. Aqueles que vivem continuamente murmurando pelas adversidades da vida também não vão conseguir. Aqueles que se afastam de Deus, esta hora que nós teremos que ter determinadamente a nossa visão em relação a Deus. Pastor, mas está caindo aqui a montanha, está desmoronando, está pegando fogo. Tudo bem. Situações dessas acontecem. Mas mesmo assim eu quero reiterar o que eu vos disse. Deus não perdeu e nem perderá o controle dessa geração. Neemias é conhecido como reconstrutor de muralhas de Jerusalém. Neemias, olha o nome de Neemias, o que significa no hebraico? Deus conforta e Deus consola. Quando eu li a tradução ou significado do nome de Neemias, eu falei, Deus, essa é a palavra que nós temos que levar esta noite para o povo de Deus. O povo de Deus é um povo sofrido, é um povo que precisa ainda de receber algumas bênçãos, porque eu sempre falo para Deus nas minhas orações, como Neemias falou também no livro de Neemias, capítulo 13, fala assim, olha para mim, pelos meus feitos e pela minha inteireza de buscar fazer o melhor para ti. Tipo assim, Deus, me recompensa. Isso é uma oração justa. Quando nós colocamos as mãos no arado nas coisas de Deus, é justo que Deus nos recompense por isso. É claro que é. E o maior prazer, a maior vontade de Deus é recompensar os seus filhos. Então, quando eu vi o significado do nome de Neemias, que Deus conforta e Deus consola, nós estamos vivendo um momento que precisamos desse conforto de Deus e desse consolo de Deus. Eu creio que você pode dizer amém em concordância com aquilo que nós estamos falando. Através desse livro, Deus nos chama a edificar a nossa alma e a nossa vida aonde os nossos muros foram destruídos, aonde os nossos portões, porventura, tenham sido queimados. Não servem mais para fechar, para guardar, para proteger, mas eles estão destruídos. Agora, tudo que porventura tenha sido destruído, eu quero nesta noite profetizar e declarar em nome de Jesus Cristo que tudo é possível ser retomado, tudo é possível de ser reconstruído e tudo é possível de ser tomado como uma nova dimensão de uma nova vida em Cristo Jesus. Porque eu disse isso nos outros cultos e continuo batendo nesta tecla. Tem pessoas que pensam que as igrejas vão abrir, os comércios vão abrir e tudo será como no passado era. Olha, preste atenção nisso claramente. Eu não quero ser um profeta apocalíptico, mas nada será como no passado não, tá? Acorda e desperta, tu que dormes, porque muitas coisas irão mudar. Nós só poderemos ter a comprovação eficaz disso quando começarmos a retomar as nossas funções. O mundo será mais cauteloso, o mundo terá mais temor em relação a algumas doenças, mais do que deveria ter. Então, muitas coisas vão mudar. Não cabe eu falar aqui, porque eu vou sair totalmente fora da mensagem, e isso cabe até para o sábado, que nós teremos aqui um culto online. Não vai ser culto, vai ser uma palestra online de perguntas e respostas para dirimirmos algumas dúvidas. Então, nós vamos fazer isso no sábado às 19 horas, nós iremos anunciar isso, e eu tenho certeza que você, se tiver dúvida, irá participar para nós lutarmos dentro do possível para tirar muitas dúvidas que o povo de Deus tem, isso é natural. Chama a edificar ou a reconstruir em relação a muitos pontos das nossas vidas. Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes, que corresponde hoje aos serviços secretos das pessoas mais
fiéis que tem dentro dos governos, junto aos presidentes, a rainha, os reis. Sempre tem o Neemias do lado dele, que seriam as pessoas de sua plena confiança. Quando falamos de muros, estamos falando biblicamente da proteção de nosso ser, de nossa alma. Neemias obedeceu alguns princípios básicos para reconstruir, e é o que vamos ministrar nesta noite, com um pouco mais de detalhe sobre essa reconstrução, pois são princípios a serem obedecidos para uma reconstrução eficaz e efetiva. Eficaz e efetiva, com a participação e a orientação de Deus. São princípios que Deus estabelece. Pastor, qual é um dos maiores princípios que Deus estabelece para nós? É o princípio da semeadura e da colheita. Pedro fala no capítulo 1, verso 17, ele fala o seguinte: se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra que cada um faz, ele diz assim: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Esse temor aqui, ele fala dos princípios que Deus estabelece para nós. E um desses princípios é a lei da semeadura e da colheita e o exercício da nossa fé. Mas vamos adiante um pouquinho. Então eu tirei aqui, amados irmãos, alguns pontos que nós vamos falar deles, citando naturalmente o nosso texto principal que está no livro de Neemias, capítulo de número 2, que é o nosso texto base, para nós discorrermos sobre isso. Primeiro aspecto que Neemias, mesmo sendo copeiro do rei Artaxerxes, ele tinha todas as prerrogativas de ser o mandatário, porque ele estava alinhado com o rei. E é claro e notório que o rei tinha uma grande simpatia, admiração e até respeito por Neemias. Talvez pela sua posição, talvez pela sua forma gentil de servir, a sua forma ética, digna. Tudo isso era percebido pelo rei. E o rei tinha uma confiança nele tremenda. Mas o primeiro ponto que eu destaco aqui nesta noite para você, como um princípio muito importante para nós reconstruirmos certas coisas na minha vida, nas nossas vidas. Primeiro, humildade. Neemias soube se humilhar. Ele disse diante de Deus e confessou os pecados dele e do povo. Ele falou assim: Senhor, a apatia para com os teus mandamentos desse povo que desobedeceu a sua palavra e caiu em idolatria foi tremenda. Neemias começa a abrir o livro no capítulo de número 1, juntamente com o sacerdote Esdras, falando sobre isso no capítulo 1, verso 5. Ele fala assim: Deus, há uma apatia diante dos teus mandamentos, ou seja, há uma separação, há uma frieza. E é isso que eu quero também dizer para cada um de nós nesta noite. Não deixe que a frieza tome conta da tua alma. Não deixe que os problemas eles tenham um volume maior e mais forte do que a presença de Deus sobre a tua vida como solucionador e ajudador das nossas vidas. Se Deus tirar suas mãos da ajuda, do socorro da igreja, a igreja não vai suportar. Nós não teremos condições de continuarmos. Mas se nós continuamos, se nós estamos vivos, se nós estamos aqui, é porque eu tenho certeza em uma coisa, para despertamento da tua alma. Deus ainda tem uma promessa com a sua igreja. Deus não quebrou a sua aliança, Deus não esqueceu-se da sua aliança. Eu falo dessa aliança com você, com a sua vida. Deus não perdeu isso, irmãos. Deus jamais perderá isso como essência da sua existência e do seu cuidado sobre a humanidade. E quando eu falo cuidado com a humanidade, eu falo sobre as nossas vidas. As nossas vidas, elas são preciosas para Deus. A nossa vida, ela tem um valor imensurável para Deus. A nossa vida, ela é importante para Deus. Por isso, Deus tem um cuidado especial para com a sua igreja. Então, o primeiro ponto que Neemias apresenta diante de Deus, a correr e pedir perdão e confessar aquilo que era mazela, que o povo, assim, estava envolvido, ele, por conseguinte, inserido na época, antes de ser levado para o cativeiro, também viveu, experimentou também. Todos nós erramos, todos nós pecamos, mas quando erramos e pecamos, irmão, seja humilde para se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoa.
Senhor, me cobre com as tuas mãos e me lava com teu sangue. Tem pessoas que pecam deliberadamente e o pecado se tornou uma raiz tão profunda e acostumadamente a pecar, as pessoas acham que está tudo bem. Acabou esse tudo bem, acabou essa relatividade de que Deus aceita tudo desde que seu nome esteja envolvido. Deus não aceita tudo, não. Seu nome está envolvido em muitos lugares, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não está nesses lugares. O nome dele pode até estar, mas a presença do Espírito dele não está, porque Deus não compactua com aquilo que ele diz bíblica e claramente. Não atenderei o clamor dessa geração perversa, corrompida e cheia de pecados. Segunda parte é prudência. Quando ele chegou dentro de Jerusalém, ele viu flagelo a destruição, ele não falou com ninguém. Ele saiu à noite e começou a inspecionar todo aquele estrago. Está no livro de Neemias, capítulo 2, verso 11. Isso pode ser devido a dois fatores. Os muros destruídos, Jerusalém era povoada por pessoas que eram não judeus, que invadiram Jerusalém e começaram a morar dentro de Jerusalém. Jerusalém foi uma cidade que sempre foi muito importante. Jerusalém tem a característica e a peculiaridade de ser o centro religioso e espiritual de todo o mundo, tanto que todas as pessoas olham para todos os países do mundo, mas quando olha para Israel e quando olha para Jerusalém, a capital da Terra Santa, que é a capital da Terra Santa, Santa Israel, capital Jerusalém, é a capital religiosa. Tel Aviv é a capital oficial política, mas Jerusalém é a capital oficial religiosa, onde se congregam diversas religiões, e a princípio a principal religião monoteísta, que é a religião judaica. Entretanto, ele saiu para inspecionar. Isso a gente entende que tinha algumas pessoas que não eram judeus que estavam ali. E com certeza ele iria sofrer intrigas políticas. Tinham pessoas que estavam ali para espionar o que Neemias veio fazer. Então ele agiu prudentemente. Então é uma coisa que eu gostaria de falar com você, para que nesse momento que nós estamos vivendo, atue com mais prudência diante desses fatos. Suas palavras devem ser mais medidas, mais mensuradas, mais equilibradas, tá bom? Age dentro desses aspectos, porque nós estamos falando em reconstrução. Ninguém reconstrói as coisas da sua maneira, de uma forma, bom, vamos lá, vamos empurrar e vamos fazer. Não, não dá mais para empurrar, como se diz numa linguagem mais populesca aí, vamos empurrar com a barriga. Não dá mais para empurrar com a barriga. Nós temos que fazer aquilo que de fato tem que ser feito e deixar de fazer aquilo que de fato não deve ser feito, porque são coisas que desagradam a Deus. Só isso. Ponto final. Pastor, qual é o terceiro ponto que a gente gostaria de chamar a sua atenção para um despertamento nesta noite? Coragem. Tem pessoas que perderam a sua coragem, perderam a sua valentia. A valentia não é de brigar, é ser valente no contexto bíblico, no contexto espiritual. Não, nós vamos lá porque nós vamos vencer. Coragem. Neemias, ele não deu atenção aos zombadores, em especial aqueles que, quando ele chega na cidade, observam que chegou alguém de notoriedade na cidade, e eles falaram assim: olha, dentro de Jerusalém tem alguém lá, é Neemias, ele vem com o povo aí, e ele foi liberado pelo rei, é o copeiro do rei. Então começaram a zombar dele, não acreditar nele. E zombaram dele. Muitas pessoas vão zombar de você, muitas pessoas não vão acreditar em você. Mas você não pode dar ouvido a essas pessoas. Você tem que ter coragem e determinação para executar tudo aquilo que Deus confiou nas suas vidas e nas suas mãos Deus colocou. Reconstruir, às vezes, as condições tuas internas, construir coisas externas, reconstruir coisas que muitas vezes era para que você poderia ter feito, ter ajustado e não fez. O tempo é hoje. O tempo é agora. Deus está dando esse tempo para nós retomarmos muitas coisas que nós havíamos deixado para trás e que Deus nos chama a atenção para nós resgatarmos essas coisas, abraçarmos e recuperarmos muitas coisas que precisam ser recuperadas, que precisam ser colocadas de novo em ação, que precisam ser colocadas de novo numa forma funcional. Amém? Então, se liga nisso, atenta para esse detalhe. Deus não está permitindo que nós fiquemos em casa simplesmente por ficar, para que muitas piadinhas que tem aí, né, vivermos disso. Tem pessoas que piadas é comum, né? Eu recebi hoje
um ursozinho panda, e ele comendo, diz que o panda come 12 horas por dia. Aí disseram embaixo assim, agora eu entendo porque o nome da doença é pandemia, porque ela vem do urso panda, que come 12 horas por dia. Então essas brincadeiras é até louvável, bacana, a gente morre de rir, mas não é para isso que Deus está permitindo que nós fiquemos um pouquinho assim afastado do convívio social e do convívio da eclésia, da igreja, dos irmãos, que nos alegra, que nos conforta, carinho, abraço, paz. Não é para isso, é para que nós possamos fazer algumas coisas e retomarmos algumas coisas que outrora nós perdemos ou que foram destruídas e que hoje é o tempo de reconstrução para a tua vida, para a tua alma e para a tua casa. Então, Neemias deu uma resposta à altura às zombarias e provocações de Sanbalate e Tobias, colocando Deus na frente de tudo, pois o que ele se propunha a fazer parecia impossível aos olhos humanos. Às vezes você tem coisas para fazer na sua vida e que você pensa que é impossível, porque você tem uma visão muito humana, muito única sua, de que isso é impossível. Perdão, impossível pode ser para mim e para você. Mas quando nós tomamos uma atitude como Neemias tomou, ele deu uma resposta à altura para aqueles que zombavam dele e que não acreditavam naquilo que ele veio a fazer e a realizar. Ele falou o seguinte, olha, colocou Deus na frente de tudo, pois o que ele se propunha a fazer parecia impossível aos olhos humanos. Assim, nós devemos colocar Deus à frente do nosso projeto de reconstrução e não dar atenção àqueles que dizem que é muito difícil o que nos propomos a fazer. Tem pessoas que tomam conhecimento, por isso que no tópico 2 eu falei assim, olha, ele foi lá prudentemente, silenciosamente, porque tem pessoas que não vão acreditar na tua visão, tem pessoas que não vão acreditar nas tuas promessas, tem pessoas que não vão acreditar no teu talento, tem pessoas que não darão valor ao dom que Deus te confiou, mas isso soa como zombaria, mas você não pode perder a tua visão em relação à tua fé e às conquistas futuras que Deus propõe. Eu vou repetir, as conquistas futuras que Deus propõe para você. Mas para que haja essas conquistas futuras que Deus propôs para você, algumas coisas precisam ser reconstruídas. Quem sabe a tua forma de servir a Deus, quem sabe a tua forma de adorar a Deus, quem sabe a sua forma de se posicionar diante de Deus, quem sabe a tua forma de se posicionar dentro da igreja, da casa de Deus, quem sabe é você se colocar mais à disponibilidade da igreja do que se disponibilizar para a tua própria vontade e maneira de viver. Não, eu faço o que eu quero. Amém. Mas existe uma proposta de Deus para a igreja. E essa proposta de Deus, ela tem que ser algo mais importante para que Deus viabilize através de você. Eu vou repetir, para que Deus viabilize através de você. Por quê? Porque você é um instrumento de Deus. E quando há um rompimento desta vontade de Deus sobre as nossas vidas, algumas coisas ficam pendentes. Vou repetir, hein? Pendente no mundo espiritual, tá? Quando há pendência no mundo espiritual, sofre no mundo material, sofre no mundo humano, ok? Entenda bem isso. Quando há pendências espirituais, há pendências humanas, porque há uma coligação e uma correlação, entenda isso. Há uma correlação, há uma ligação. Por exemplo, a Bíblia fala lá no livro de Gênesis, crescer e multiplicar e sujeitar a terra. Você vai crescer e multiplicar, se casar, sei lá, um homem sem estar com a mulher? Como é que vai crescer e multiplicar? Presta atenção nisso. A mulher é geradora. Ela sozinha vai gerar? Claro que não. Há uma necessidade de uma comunhão e de uma participação do homem com a mulher. E efetivar o que? Uma união, para que esta união possa dar prosseguimento à mãe genitora de filhos e, por consequentemente, novas gerações vão surgindo e vão crescendo. Não há como haver uma individualidade. Se houver um rompimento desse relacionamento, como é que será? Então você vai entender isso. É como se eu estivesse falando agora nesse casamento, nessa união, aquilo que é divino, espiritual. Se você rompe com Deus, algumas coisas vão acontecer aqui na base humana, na base secular. Alguns projetos teus vão ficar quebrados, vão ficar desalinhados e vão ficar paralisados. Então é importante nós entendermos isso. Pastor, e quem entende muito disso? É o judeu. O judeu entende isso claramente. Por isso que o judeu, vamos repetir aqui, porque o judeu é um povo próspero. Ciência, é um dos primeiros países do mundo. Tecnologia, um dos primeiros países do mundo.
adoração a Javé, exclusivo. Eles sabem o que eles querem. Judeu. Se você for viver, lamentavelmente, eu tenho que falar isso dos brasileiros, o brasileiro vai para os Estados Unidos, ele assimila os Estados Unidos. Ele anda com a bandeira americana, a roupa americana, ele não usa nada verde e amarelo do seu país. Daqui a pouco ele está sabendo cantar o hino nacional americano, mas não sabe cantar o hino nacional brasileiro. Ele vai se perdendo. Judeu não. Judeu não, esquece. Judeu pode aprender a cantar o hino nacional, o hino americano, mas ele não perde a originalidade e o conhecimento do seu hino da pátria. Não perde, não perde. Não perde o hebraico, não perde a linha de adorar ao único Deus e soberano Deus. Ele pode viver no maior país com o maior número de idolatria, de maior Deus. Eles não vão se submeter a isso, porque eles sabem que eles adoram ao único e verdadeiro Deus. Então é por isso que Deus não deixa de se apresentar para este povo. Por isso que Deus não deixa de abençoar esse povo. Eles erram, pecam, claro, mas eles não perdem a referência espiritual. Deu para entender? Eles não perdem a referência espiritual. É isso que o brasileiro tem perdido demais. Demais. Tem pessoas que estão se afastando de Deus, estão se afastando como vaso escolhido de Deus, como Deus vai prover de azeite este vaso que está fora do seu derramar, que está longe do seu operar, que está longe do seu manifestar. Não tem como, é uma realidade, é uma verdade que nós estamos presenciando hoje, lamentavelmente, dentro do nosso país, um país que vinha crescendo consideravelmente no contexto bíblico, no contexto espiritual, mas de repente, pum, acontece algo que eu creio que Deus começa a olhar a nossa geração de uma outra forma. Porém, Deus não deixa de dar continuidade às suas promessas para o povo a qual Deus separou e escolheu. Então, ele teve coragem, colocou Deus à frente, marchou e venceu. Está lá no livro de Neemias, capítulo 2, verso 19, não dá para nós lermos, senão a gente vai levar um tempão aqui. Terceiro lugar, Neemias foi, de fato, um semeador. O que ele fez? Neemias, capítulo 3, verso 1, ele diz o seguinte, ele colocou mãos à obra. Tem pessoas que estão esperando reconstruir alguma coisa na sua vida, alguém para que venha ajudá-lo a reconstruir. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, tem coisas que eu e você é que temos que colocar as mãos no arado. Deus não vai enviar ninguém para nos ajudar não, tá bom? Deus, ele já colocou em você uma força grandiosa para você retomar todas as ações. O que nós precisamos é termos atitudes e decidirmos a fazer e a reconstruir. Neemias, quando ele entra na terra, dentro de Jerusalém, ele vê aqueles escombros, as portas queimadas, os muros quebrados, eu creio que doeu na alma dele. Ou ele colocava mãos à obra, enfrentava aqueles que zombavam e queriam impedir a reconstrução dos muros, ou ele não conseguiria êxito. Então, essa determinação, colocar a mão na obra, no arado, isso depende de você e depende de mim. Não espere ajuda de ninguém, não. Isso é com você. Porque quando nós falamos da reconstrução da nossa alma, da nossa vida, de algumas coisas que foram, de alguma forma, abaladas, de alguma forma destruída, nós é que temos que retomar e reconstruir isso. Então, é você e eu. E, acima de tudo, Deus. Tá bom? Quinto ponto, determinado. Ele vigiou e trabalhou ao mesmo tempo. Ele, com ânimo, com uma força e perseverança, mesmo debaixo das ameaças de Sanbalate e Tobias, eles não deixaram o trabalho por nada. O muro foi reconstruído. O muro de Jerusalém, alguns teólogos falam de alguns 500, 1 quilômetro. Olha, isso aí, as medidas bíblicas, elas são relativas, tá bom? Não vou nem mencionar isso aqui, mas eu sei que eles trabalharam quase que 24 horas por dia, ele e a sua equipe de reconstrutores, 52 dias. Foi o suficiente para que eles pudessem reconstruir tudo. Eu sei que existe um tempo para você e eu reconstruirmos algumas coisas, mas uma coisa é clara, não deixe mais o tempo passar. Chegue, observe e veja, como Neemias foi fazer uma inspeção para ver o que estava acontecendo e o que tinha acontecido de fato, e o que era necessário ser feito. Observa isso na sua vida. Eu creio que o Espírito Santo está falando contigo nesta noite, exclusivamente algo que você precisa reconstruir,
algo que você precisa retomar, algo que você precisa refazer. Isso aí é você e Deus. Eu sou um ministro, eu posso ser um instrumento de Deus, mas eu não sei o que você precisa, mas você sabe, porque o Espírito de Deus está falando com você. Você tem convicção de algumas coisas que precisam ser reconstruídas e reparadas. Isso aí é você e Deus. Agora eu quero te dizer algo muito importante para a sua meditação. Se os muros de Jerusalém não fossem reconstruídos, Jerusalém continuaria ser uma cidade em frangalhos, aonde não era possível viver em segurança. Para que você possa ter segurança que vem da parte de Deus, porque em vão, se Deus não vigiar a casa, em vão que vigia os sentinelas. Então, é Deus que vai ter a vigilância sobre a tua vida. Então, o guardar, o cobrir, é de Deus. Agora, a atitude e o reconhecimento de que algumas coisas precisam ser reconstruídas na tua alma, na tua vida, ou na tua casa, ou em alguma parte, isso é você que sabe. Porque eu creio que o Espírito Santo de Deus, quando nos leva a ministrar uma palavra, é porque alguém precisa receber esta palavra. E essas pessoas precisam lançar as suas mãos para retomar, para reconstruir e para reajustar ou redirecionar. Pastor, eu estou indo pelo caminho errado, redireciona. Pastor, eu saí do caminho, volta para o caminho. Pastor, eu estou com uma desesperança grande, volta para a esperança de Deus. Senhor, olha, pastor, eu não tenho mais fé, volta para a fé. Uma coisa eu vou te falar, o mundo já é no maligno. Com Deus, vou ser bem claro, já não é fácil. Imagine sem Ele. Multiplica 10 vezes mais e vai ser o que as pessoas vivem. Piores do que aqueles que creem em Deus. Porque o pior que eu digo são algumas adversidades e algumas situações que nós passamos que nós a consideramos desfavoráveis. Mas tudo pode se tornar favorável segundo a vontade e a eficácia de Deus. Quando as pessoas estão fora, a eficácia de Deus é inexistente. É só suas mãos, mas não tem a participação de Deus. Aí vai até um determinado ponto. Quando uma pessoa consegue chegar a um determinado ponto e se cansa, se fadiga, se estressa, para. E não tem a parte divina para Deus nos esforçar a continuar. Então, fica com Deus, melhor com Deus diante de qualquer adversidade. Melhor é estar na presença de Deus. Então ele foi determinado, trabalhou, viajou incansável, vigiou incansavelmente, reconstruiu o muro em 52 dias. Eu tenho certeza que no primeiro momento que ele chega em Jerusalém e vê aquela cidade destruída, eu creio que a sua alma chorou, entristeceu-se. Mas ele colocou uma coisa na sua mente. E é isso que eu quero deixar para você aqui, já entrando na conclusão. Coloca algo na tua mente. Pode ter alguma coisa sido queimada, retirada, roubada. Mas Deus te chama hoje a retomar atitudes e ações para que você possa reconstruir aquilo que porventura lhe foi retirado. Creia nisso, invista nisso, confie em Deus, se coloque à disposição de Deus e diga a Deus, eis-me aqui, porque eu preciso da sua ajuda, como Neemias assim se colocou, para que eu possa retomar toda essa construção e colocar Jerusalém de forma que haja dentro dos muros de Jerusalém a segurança e todo o cuidado e o amparato de muros e portas fechadas para que o povo possa estar guarnecidos e, por conseguinte, ter um pouco mais de paz que a queima, a guerra, a destruição lhe retirou. Então, eles reconquistaram isso. Pastor, e o 5? E o 6? Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante, que a Bíblia fala de um grande sábio, que é Salomão, mas nós temos na Bíblia vários homens sábios. E eu queria atribuir a Neemias também a vida de um homem sábio. Ele pediu discernimento a Deus para não cair nas ciladas do inimigo e não se deixou distrair por coisas fúteis e sem importância que foram colocadas em seu caminho para que ele largasse a obra. Neemias capítulo 6, a gente vê que esses opositores das coisas que você coloca as mãos para fazer, sempre existirá oposição. Não pense que todo mundo vai somar e contribuir, te dar uma palavra de ânimo. Não pense nisso, não. Mas você pense de que Deus, Ele é o teu maior animador.
Ele é o teu maior impulsionador. Então esqueça as falácias que vêm de fora, externa, que te circunda, porque as pessoas não têm, muitas vezes, a mesma visão e muitas vezes não têm o mesmo relacionamento que você tem para com Deus. Pastor, mas o meu relacionamento é pequeno. Então aumenta. É como em casa. Ah, pastor, pouco falo com meu filho, eu não entendo ele bem. Conversa com ele. Ah, eu brigo muito com ele. Isso faz parte, mas conversa com ele. Se retrata, pede desculpa. Meu filho me perdoa, minha filha me perdoa. Somente a menina, quando chega a uma determinada idade, ela quer se soltar, ela quer ser livre, igual um pássaro, bater asa. Ué, ajuda ela, acompanha ela, orienta ela, seja amiga. Seja amiga da sua filha, ou amigo do seu filho. Compartilhe com eles, reparta com ele as suas ideias, os seus projetos, ajude ele que está em desenvolvimento e que não tem o mesmo nível de experiência com Deus e para com a vida que você tem. Então, eu sou rebelde, revoltado. Não, olha só, os jovens passam por um momento muito complexo, principalmente na existência dessa sociedade que arrasta os jovens para mil coisas, mas você tem que arrastar ele para o conjunto da família e o conjunto da moral, da integridade e principalmente da respeitabilidade para com seus pais, para com seus tios, para com seus avós, que a sociedade está perdendo isso. Esse vínculo, quando se perde, se não se respeita, se não obedece, quem é vivo, quem está perto vai obedecer e respeitar a Deus que está espiritualmente longe, né? Longe porque as pessoas não conseguem palpá-lo, então longe dessa dimensão celestial, mas Deus está em nós pelo Santo Espírito de Deus. Mas nem todos conseguem enxergar na mesma ótica, com o mesmo ou com a mesma determinação. Pastor, então ele teve discernimento? Teve sim, não se deixou distrair por nada. As coisas fúteis não falou à sua mente como fator desestimulador, como fator desagregador, não. Ele foi agregado de sabedoria e ele disse assim: olha, nada disso vai fazer com que eu pare. Então eu quero transferir para você. Nada pode fazer você parar, nada pode fazer você desistir. As atitudes e decisões que você tem que tomar, tome-as e peça a Deus para orientá-lo e orientá-la para que tudo seja bem sucedido e bem reconstruído na sua vida. E por 7, ele precisava de algo que ele sabia que o povo havia perdido. Era a renovação da aliança. Muitos de nós temos quebrado essa aliança para com Deus. Quem quebra as alianças com Deus somos nós, seres humanos. A aliança de Deus ela é eterna, ela é permanente, ela é indestrutível. Depois que Neemias, junto com todos que assim o apoiaram na obra, de reconstruir, viveu como um novo tempo, uma nova criatura. Está no livro de Neemias, capítulo 8, verso 9. São capítulos longos que não dá para nós lermos. Mas cabe você hoje fazer uma leitura no livro de Neemias. São 13 capítulos muito objetivos e muito esclarecedores para nós como igreja. Principalmente eu vou destacar para você, nesse momento que nós estamos vivendo. Né? Muito importante nós olharmos, lermos, e você vai entender que hoje existe um conflito, uma guerra, como aconteceu em Jerusalém. Só que é uma guerra diferente, mas que tenta atingir também a vida da igreja, presta atenção nisso. Tenta atingir a vida da igreja, tenta atingir a comunhão da igreja. Veja que o inimigo está trabalhando, irmão. Não pense que isso é um acontecimento porque, sei lá, o macaquinho fugiu do zoológico. Não, não é isso não. Eu tinha um cliente meu ali em Niterói, que tinha um zoológico ali em Niterói, na subida da Alameda São Boaventura, então eu visitava meu cliente ali. Ele tinha um estoque que era do lado do zoológico. De vez em quando os macacos aprontavam, os macacos fugiam do zoológico e entravam no estoque dele. E para prender o macaco, o pessoal corria dos macacos, os macacos eram terríveis. Não é isso não, irmão. Não é macaco fugindo do zoológico, entrando numa sala, num quarto, não. São coisas piores, elaboradas satânicas e malignamente. Por quê? Porque querem desestabilizar a tua fé e a fé do conjunto da igreja. Porque se a nossa fé for desintegrada, ou seja, como se nós pegássemos esse copo de água e jogássemos no chão, como é que nós iríamos beber de novo essa água? Como é que iríamos saciar a nossa sede? Impossível. E o inimigo, ele é estrategista, mas em cima das estratégias do inimigo está a estratégia maior de Deus. Porque Deus conhece de tudo que ele faz. Só que nós, às vezes, desconhecemos. Neemias conhecia as artimanhas dos seus opositores. Vou falar mais uma vez o nome deles e não falo mais. Sanbalat, Tobias e tinha outro também. São 3 aí, eu vou ler aqui rapidamente. São os opositores
Está lá no capítulo de número 2, verso de número... Os magistrados, o que ouvindo Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita e Gesem, o arábio, zombaram de nós. Veja o que ele está falando. Zombaram de Neemias e todo o seu grupo que estava preparando-se para retomar a reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém. Então isso acontece, é natural. Agora, Deus, ele nunca deixará de estar por cima, tá bom? Nunca deixará. A resposta objetiva de Neemias é a resposta que eu gostaria que você gravasse aí e registrasse no teu coração. Então lhes respondi, respondeu para eles, para esses malignos, maléficos homens. O Deus do céu nos faz prosperar, por isso que a prosperidade está até hoje sobre Israel. Se nós entendêssemos o que é isso, irmãos, o Brasil seria o país número 1 do mundo, não seria Estados Unidos não, seríamos nós brasileiros. Então lhes respondi, o Deus do céu é o que nos faz prosperar. Falou para eles. Obrigado. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós, vocês, não tendes parte, não tem parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Sabe o que esses homens eram? Eu creio que eles eram da cidade de Samaria, vizinhas ali a Jerusalém, e eles eram governantes, por isso que eles se infligiram contra a reconstrução de Jerusalém, que eles queriam ser os dominadores das cidades vizinhas. Quando eles viram Jerusalém ser retomada, Neemias assume a posição de um governador local, eles falaram, olha, vamos destruir ele, nós queremos a soberania para nós queremos ser o máximo aqui. E aí Neemias usa algo tremendo para eles, e falou para eles claramente, olha, nós vamos levantar e edificar, mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém, o nome de vocês vai ser apagado. E foi apagado. Mas o nome de Neemias foi aclamado, respeitado e biblicamente registrado. E o nosso nome está escrito no livro da vida e no memorial das obras e das boas realizações que nós fizemos. Eu tenho certeza que eu já falei isso na igreja pregando, que existe mais do que um livro da vida. É o livro do memorial de cada um de nós. E ali está escrito tudo aquilo que nós procedemos de bem e eficazmente ajudamos a contribuir com o crescimento e expansão do reino de Deus aqui na terra. Então, a renovação da aliança, quando ele Neemias chamou Esdras, o sacerdote e o escriba, para ler ao povo a lei do Senhor, e assim lembrá-los dos preceitos divinos que eles tinham esquecido no cativeiro. Sabe, igreja, às vezes nós estamos aqui um pouco presos, parece até que estamos no cativeiro. Nós não estamos no cativeiro não, tá? Nós estamos retidos com impossibilidade momentânea de sairmos um pouco. Mas nós não estamos no cativeiro, não. E nós não podemos nos esquecer de Deus, tá bom? Não esquece, não. E também para ensinar os que nasceram em terra estranha, os que nunca ouviram ou conheceram o verdadeiro Deus e da história de Israel. Ouvindo eles tudo isso, choraram e se arrependeram dos seus pecados e do pecado de seus pais, e passaram a se alegrar. Logo depois da construção do muro, das portas serem recolocadas, houve a leitura da palavra de Deus. Eu concluo dizendo que sem a palavra não dá. Sem a presença do Espírito de Deus não dá. Sem a soberania de Deus sobre a sua igreja não dá. Sem a luz que radia do trono da graça de Deus sobre seus filhos escolhidos aqui na terra, por isso que nós somos luz deste mundo, não dá. Pastor, e ao inverso disso, o antônimo, com a luz de Deus dá, com a presença de Deus dá, com as mãos de Deus nós vamos reconstruir, com a sabedoria que Deus nos dá nós vamos chegar, com as condições que vêm divinamente para nossas vidas nós vamos avançar, com as condições divinas que vêm da parte de Deus nós vamos não só avançar, mas nós vamos conquistar, porque Deus nos chama para sermos conquistadores. Pastor, e mais, com essa determinação, com esta fé e com essa sabedoria, nós vamos reconstruir coisas na nossa alma, na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, no nosso projeto, nos nossos sonhos, que porventura foram
de alguma forma queimados, de alguma forma foram invadidos, de alguma forma foram quebrados. O tempo que nós estamos vivendo sendo possibilitado por Deus, porque nós como igreja não estamos amarrados. Não, nós não estamos no cativeiro, nós ainda temos liberdade. Aproveite este momento para reconstruir muitas coisas na tua vida, porque Deus está te dando uma oportunidade de reconstrução. Talvez no jeito que nós estamos vivendo, nós não teríamos esse tempo para parar, nós não teríamos esse tempo para refletir, não teríamos esse tempo de colocar as nossas mãos para reconstruir coisas que às vezes nós mesmos quebramos. Né? É como aquele utensílio de casa que nós mesmos quebramos. Então é tempo de você reconstruir, é tempo de você retomar, é tempo de você agir e tomar a iniciativa que ela depende única e exclusivamente de você e não de outra pessoa. E você deseja reconstruir o que foi destruído em sua vida? Peça força ao Senhor e mãos à obra. Deus é contigo. Quando Deus é conosco, ninguém pode impedir o mover e o agir de Deus. Esta é a palavra que nós recebemos da parte de Deus para ministrarmos ao teu coração nesta noite. Tá bom? E você, que você deseja reconstruir do que foi destruído em sua vida. Peça força ao Senhor, mãos à obra. Deus é contigo, Deus é conosco, Deus tem um chamado para com a sua igreja. Deus te abençoe. A palavra que Deus nos deu até aqui é que você tenha a convicção de que muitas coisas nossas serão reconstruídas sim. Nada foi perdido e nada será perdido. Eu creio num Deus vivo, eu creio num Deus eficaz, eu creio num Deus que potencializa nossas vidas, eu creio num Deus que restaura, eu tenho um Deus que restitui, eu tenho mais ainda um Deus que cura, e esse Deus é teu também. Nina, Deus te abençoe. Irmã Laura, Deus te abençoe. Ricardo, Rita, Thaís, Deus te abençoe. Alex, Deus te abençoe. Esta é a palavra que Deus nos deu até aqui. Nós vamos orar e vamos agradecer apenas a Deus por este momento. Que Deus esteja presente no vosso lar, na vossa casa, Jussara, presbítero Amauri. Esse é um grande presbítero, um amigo, aprendemos a amar, respeitar, como a todos que estão nessa sala, nesta noite. Espero de coração e de alma que eu, como porta-voz de Deus nesta noite, possa ter contribuído com a tua vida. Vamos reconstruir coisas que são valorosas, que ficaram lá atrás, quebradinhas. Mas Deus diz, o tempo da retomada, da reconstrução, da reavaliação, da reaproximação, de retomarmos o grande amor é esse. Aproveite este momento. Eleusa, Deus te abençoe. Tereza, Deus te abençoe. Vamos orar? Amado e querido Deus, muito obrigado por esta noite, por este momento, por cada vida que está aqui na sala. Alguns nomes nós passamos pela mensagem, nós não mencionamos, nos perdoe, porque nem tudo é possível ter a observância aqui no nosso chat. Que o Senhor continue nos usando como porta-voz da tua palavra, da tua mensagem. Senhor, que possamos agir sabiamente, equilibradamente, prudentemente, como assim foi usado Neemias. O mesmo Deus que usou ele para a reconstrução da cidade de Jerusalém, que estava em ruína, e colocou a cidade a nível que as pudesse reler as leis mosaicas, e o povo se arrependeu. Mas quando o povo alcançou na sua alma o perdão, todos eles se alegraram em ver uma nova cidade. Que possamos nós, ao sairmos deste momento, alegrar os nossos corações e sabemos que o tempo de reconstruir muitas coisas chegou e nós vamos reconstruir, nós vamos reconquistar, nós vamos progredir, nós vamos avançar, porque o Deus que nos chamou é um Deus potencialmente grande, majestoso, maravilhoso. Que o Senhor esteja permanentemente nos nossos lares, liberando os seus anjos para nos acompanhar e para nos cercar. Senhor, abrindo os nossos olhos e fazendo-nos entender a vontade soberana de Deus para cada um de nós que tu tens. Para cada um de nós, uma vontade específica, tem derramado sobre nós os nossos dons específicos, e nós sabemos que tudo isso é para frutificarmos e nos desenvolvermos na obra e neste reino tão maravilhoso que é de Deus para todos nós, que possamos gozar dos ricos benefícios que Deus tem para as nossas vidas. Deus não se esquece da sua igreja. Eu tenho certeza que nesta hora, neste momento, Deus contempla a nossa vida como igreja, porque estamos aqui com um propósito único,
de falar do amor e da grandiosidade desse Deus que reconstrói e que reconstruirá muitas coisas em nossas vidas. Eu creio, em nome de Jesus. Pastor Edson, Deus te abençoe. Pastor Edson nos falou hoje sobre os dízimos e ofertas que estão chegando à casa do Senhor. Pastor Edson falou, pastoras, amor, fala dos dízimos e ofertas, porque nós temos o aluguel para pagarmos, a oferta missionária que nós vamos depositar para os missionários lá em Maués, no Amazonas. Então, nós dependemos dos dízimos e ofertas também dos irmãos. A Mônica e o Edson falou das suas ofertas, que já estão separadas para a obra missionária. Deus abençoe a cada um que tem se prontificado a ajudar e contribuir com seus recursos para a obra missionária, com seus dízimos para manutenção, aluguel e os compromissos da igreja. Ajude-nos. A tesoureira Sidneia, se você precisar, peça o número da conta da igreja e você poderá fazer o seu depósito da sua oferta e dos seus dízimos, para que nós possamos empregar na obra de Deus. Irmã Laura, Deus te abençoe. Dá um abraço no Milson, no esposo. Vocês moram no nosso coração. A paz do Senhor. Erga as suas mãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos que aqui estão nessa sala nos assistindo, levando-os à paz do Senhor. Assim oramos e impetramos esta bênção apostólica em nome de Jesus. Que você possa dizer amém e a paz do Senhor e até o outro culto. Amém. Tem que lembrar de controlar isso aqui, cara. Aqui, tá aqui igual foi. É só botar um negocinho aqui e amarrar o outro ali. Felipinho, eu fui aí, tirei, tava uma cheio de queimar.